Vamos resolver mais exercícios relacionados ao tema termoquímica. Temos aqui alguns exercícios, um aqui da Unimontes, Minas Gerais. E o enunciado fala o seguinte: a queima de nitrogênio produz monóxido de nitrogênio. Ocorre regularmente como uma reação lateral quando os hidrocarbonetos são queimados por combustíveis. Em altas temperaturas produzidas em um motor funcionando, parte do nitrogênio reage com oxigênio para formar NO, monóxido de nitrogênio. Como expressa a equação. Aqui. Aí tem aqui a variação de entalpia, que é exotérmica. Então, se um motor gera 15,7 gramas de monóxido de nitrogênio, durante um teste de laboratório, quanto calor deve ser liberado nessa produção? Então, o que a gente faz aqui inicialmente é associar a quantidade de matéria da substância, à quantidade de energia que está sendo liberada. Então, o que a gente tem aqui? 1 mol de nitrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de monóxido de nitrogênio e liberando 180 kJ de energia. Então, o que a gente pode fazer aqui? É correlacionar a quantidade de mols de nitrogênio, de monóxido de nitrogênio, que está liberando a quantidade de energia liberada para a produção de 2 mols de monóxido de nitrogênio. Então, vamos lá, vamos associar aqui o raciocínio. Temos 2 mols de monóxido de nitrogênio. Isso aqui equivale a 30 gramas, tá? Que é o peso molecular do monóxido de nitrogênio. 30 gramas. E a produção de monóxido de nitrogênio libera, é uma reação exotérmica, 180,5 kJ de energia. Então, se o motor gera 15,7 gramas de monóxido, quanto calor deve ser liberado? Então, a reação ela é exotérmica, continua sendo exotérmica. Apenas se o motor estiver produzindo 15,7 gramas de monóxido, qual é a quantidade de energia liberada? Então, calculando isso aqui, vai dar X igual 94,5. Isso aqui é aproximado, tá? Quando vocês fizerem o cálculo aí na calculadora, vocês vão observar quais foram os números que eu aproximei. Kilojoules estão liberados. Então, vou colocar o sinal negativo. Então, opção letra C. Outro exercício aqui da UXAL diz o seguinte: o fósforo existe sob 3 formas alotrópicas: fósforo branco, amarelo e preto. O fósforo amarelo é uma variedade altamente tóxica e instável que se oxida espontaneamente a temperaturas próximas de 40 graus, liberando grande quantidade de calor. O diagrama apresenta a reação espontânea do fósforo com ar. Então, esse diagrama aqui. Ó. O fósforo amarelo reagindo com o oxigênio. Então, se a gente observar aqui, dá para perceber que é uma reação exotérmica. Ó. Entalpia inicial é maior que a entalpia final. Temos aqui o produto que foi produzido. A quantidade de energia liberada, ou seja, a quantidade muito grande, né? A variação de entalpia altamente exotérmica, liberando quase 3.000 kilojoules por mol de energia. Então, vamos lá. A quantidade de matéria produzida e o calor liberado pela combustão de 15,5 gramas de fósforo são. Então, o que a gente tem aqui? Vamos primeiro montar a equação química aqui do processo, tá? Na verdade, até por aqui já dá para ver mesmo. Ó. 1 mol de fósforo reage com 5 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de P4H10. Então, vamos para o primeiro raciocínio aqui. Vamos calcular a quantidade de matéria. Quantidade
de matéria. Então, a relação que a gente tem aqui é 1 mol de fósforo amarelo tem um peso molecular de 124 gramas por mol, né? Então, 1 mol, 124 gramas. E a combustão dessa substância, ela libera 2.980 quilojoules de energia. Então, se houver a combustão de 15,5 gramas de fósforo, qual é a quantidade de matéria, que está relacionada a esse valor, né? E qual é a quantidade de energia liberada, tá? Quantidade de matéria e calor liberado. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro a quantidade de matéria, esse X aqui. Então, aqui vai ficar 124 vezes X é igual a 15,5. Então, 15,5 dividido por 124 vai dar 0,125 mols de fósforo amarelo. Esse X aqui vai ser 124 gramas para queimar, né? Para queimar 124 gramas de fósforo, são liberados 2.980 de energia. Se for queimar uma quantidade maior de fósforo, obviamente, a quantidade de energia liberada vai ser maior. Esse é um processo diretamente proporcional. Então, 15,5 vezes 2.980 dividido por 124, vou fazer passo a passo, tá? Então, 124 vezes X, 124x, 15,5 vezes 2.980 dá 46.190. Deixa eu colocar esse valor aqui. 46.190, x é igual, dividido por 124. 372,5 quilojoules. Então, como a gente está falando de energia liberada, então são liberados 372,5 quilojoules de energia. Então, letra A. Muito simples. As questões aqui de termoquímica são bem relacionadas à estequiometria, né? Então, vamos lá. Próximo exercício. Esse aqui é da PUC, do Rio de Janeiro. O mercúrio tem um número atômico igual a 80. E é o único metal líquido na temperatura ambiente. O mercúrio pode ser produzido a partir da decomposição de seu óxido, o mercúrio, que tem massa molar 216,6 gramas-mol. A decomposição de determinada quantidade de mercúrio, de óxido de mercúrio, liberou 40 kJ de energia. Considerando o mercúrio e a reação de decomposição de seu óxido indicada abaixo, essa reação aqui, e essa entalpia, né, está produzindo essa quantidade de energia, dada a constante real dos gases, calcule primeiramente a letra A massa de mercúrio que se decompôs. Vamos lá. Bom, para calcular a massa de mercúrio que se decompôs, eu vou utilizar o peso molecular, que a questão deu. Então, óxido de mercúrio tem um peso molecular de 216,6 gramas. Isso aqui libera 200 kJ de energia. Eu poderia colocar só o sinal negativo aqui, tá, pessoal? Mas prefiro colocar a palavra libera, mas você pode colocar só o sinal negativo aqui. A intenção de colocar a palavra libera é para que a gente, né, para que vocês compreendam que aqui está sendo liberada energia na forma de calor, processo exotérmico. Afinal,
Aqui o valor escrito aqui em cima. Bom, então, se determinada quantidade, se decomposição de determinada quantidade, ó, de mercúrio liberou 40 kJ de energia, vou colocar aqui, ó. Se o processo liberar 40 kJ de energia, qual é a massa de óxido de mercúrio? Então, ele quer saber a massa. Então, esse X aqui. Então, fica, multiplicando cruzado aqui, fica 200 vezes X dá 200X. 40 vezes 216,6. Essa multiplicação aqui que eu estou me referindo, ó. 40 aqui, vezes 216,6, vai dar 8,664. Lembrando, né, pessoal, como eu vou simplificar aqui, ó. Então, eu vou achar a massa em gramas. Então, X é igual. Aqui vai dar 8,664 dividido por 200. X é igual a 43,32. 43,32 gramas. Então, essa aqui é a massa de mercúrio. Vou fazer aqui em cima agora a letra B. Calcule o volume de oxigênio produzido. Então, calcule o volume de oxigênio produzido, né, que ocupa 1 atm e 25 graus Celsius. Então, qual é o volume de oxigênio produzido? Para a gente calcular, para calcular o volume de oxigênio produzido, a gente tem que considerar o oxigênio como sendo um gás ideal. Então, a gente vai usar a equação de Clapeyron para um gás ideal. Ela também é conhecida como Lei Geral dos Gases Ideais, que é usada para descrever o estado termodinâmico dos gases ideais, por meio de grandezas como pressão, volume e temperatura. Então, qual é essa equação? Essa aqui. Aqui, P de pressão, V de volume, N é o número de mol, R é a constante real dos gases, que a questão ela deu, tá aqui ó, nos dados, e T é a temperatura. Ele deu a pressão, aqui 1 atm no enunciado, e a temperatura de 25 graus Celsius. Obviamente, a temperatura tem que ser convertida para Kelvin, né? Que é a constante, ela está padronizada em atm, litro, mol e Kelvin. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores aqui, porque a gente quer encontrar volume, né? Então, eu vou isolar o volume, vou trabalhar essa equação aqui em função do volume. Sobre P. Eu passei o P lá para baixo, tá? Então, fica em RT sobre P. Então, isso aqui vai dar um volume de... Bom, o número de mols. Quantos mols de oxigênio são produzidos, né? A gente, na verdade, vai precisar encontrar o número de mols de oxigênio produzido. Deixa eu só apagar essa informação aqui, tá? Depois a gente volta lá. Então, vamos calcular primeiro o número de mols de oxigênio produzido. Porque aqui na equação a gente vai precisar do número de mols. Veja que pressão eu já tenho, é 1 atm. Temperatura 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin. 298 aproximadamente, né? Kelvin. A constante está aqui. Então, e a temperatura... Bom, enfim, já temos todas as informações, menos o número de mol. Bom, então, de acordo com a equação, aqui a gente tem uma produção de 0,5 ou meio, né? 1 dividido por 2 dá 0,5 mols de oxigênio. Então, na equação química, a gente já encontra isso aqui, 0,5 mols de oxigênio com massa. Qual é a massa do oxigênio, gente? A massa molar. Aproximadamente, né, 16 gramas. Ou 16, não, desculpa. 32. 32 gramas, na verdade. 16 é de um átomo de oxigênio. Como temos 2 átomos de oxigênio, aqui temos 2 átomos de oxigênio, tá? Então dá 32. 32 gramas. Então, 32 gramas de oxigênio
libera a liberação aqui de 200. Vou colocar um sinal de menos aqui. Vou apagar aqui. (200 kJ de energia). 40. Se a reação liberar 40 kJ de energia, qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio que vão ser produzidos? Observe, para produzir meio mol de oxigênio, são 32 gramas. Aliás, na verdade não é nem 32. Se um mol são 32, essa massa aqui não está certa não, deixa eu apagar ela. E também ela não vai ser nem necessário a gente utilizar essa massa aqui. Vamos usar a relação direta aqui, tá? Deixa eu só organizar aqui melhor, peraí. Olha só. Se a equação química, se a reação química produzir meio mol de oxigênio, vai haver a liberação de 200, ó. Libera. Nossa, a letrinha ficou pequena, não ficou muito legal, não. Peraí. Deixa eu corrigir isso aqui. Pronto, agora sim. Então, se a reação química libera 0,5 mols, produz 0,5 mols de oxigênio, isso vai haver uma liberação de 200 kJ de energia. Mas, se for produzido uma quantidade de energia de 40 kJ, qual é a quantidade de matéria de oxigênio que vai ser produzida? Então, isso aqui vai dar, multiplicando cruzado, né? 200 vezes x, 200x é igual 0,5 vezes 40. Vai dar 20. Isso aqui vai dar 20. Vou só simplificar aqui, ó, quilojoule, quilojoule, vamos encontrar o valor de x em mol. Então, x é igual 20 dividido por 200, simplifica aqui, né? Fica 2 dividido por 20, que vai dar 0,1. Então, 0,1 mols de oxigênio. Então, se for produzido 0 mol de oxigênio, a quantidade de energia que é liberada é menos 40, né? 40. Pronto, agora a gente pode aplicar essa equação aqui de Clapeyron. Então, o volume vai ser igual a 0,1. Acho que não vai caber aqui, não. Deixa eu colocar mais para baixo. Então, vou colocar aqui embaixo, tá? Então, o volume de oxigênio vai ser igual a 0,1 mol vezes, quem é a constante real dos gases? É 0,082 atm litro dividido por mol Kelvin, vezes a temperatura. Gente, para calcular a temperatura, a gente utiliza essa formulazinha aqui, para converter, na verdade, a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Então, como a temperatura na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, é 25, que a questão deu aqui, né? Então, vai ficar 25 mais 273,15. A temperatura vai ser igual a 273,15 mais 25, 298,15. Então, a temperatura é 298,15 Kelvin. É esse valor que eu vou colocar aqui, ó. Pronto. E o que foi igual às unidades aqui, né? Vamos fazer aqui os cortes de unidade. Então, veja, ó, mol vai ser simplificado com mol, Kelvin com Kelvin. Sim, faltou. Agora vamos dividir tudo isso aqui que eu esqueci de colocar, né? Deixa eu colocar aqui a caneta. Então, tudo isso aqui, gente, ó, tá dividido pela pressão, né? Eu esqueci de colocar aqui o valor da pressão, ó, aqui embaixo, ó. Então, aqui embaixo tem que ser a pressão que é 1 atm. Senão, não vai haver essa simplificação aqui. Tá? Pronto. E agora, ATM simplifica com ATM. Ok.
Agora vamos encontrar o valor do volume de oxigênio que foi produzido, que vai ser dado em litros, né? Ó, a unidade de litros aqui, em litros. Então, o volume de oxigênio vai ser igual. Então, vou multiplicar tudo isso aí e dividir por 1. 0,1 vezes 0,082 vezes 298,15 dividido por 1 vai dar 2,44, né? Vou aproximar isso aqui, litros de oxigênio. Ok. Agora, nós vamos resolver a letra C. Indique o número de nêutrons do isótopo do mercúrio. Número de nêutrons. Pessoal, para calcular o número de nêutrons, não é difícil, é muito fácil. Okay? A questão fala que o número atômico do mercúrio é 80, aqui em cima, ó, 80. E a massa dele é 200, se você for ver na estrutura aqui, ó. Então, vamos lá. O mercúrio, aqui é a letra C. Mercúrio, cadê? Isso. Mercúrio, ele tem a massa 200 e o número atômico 80. Então, tem uma formulazinha que a gente aprende lá no nono ano, quando a gente está estudando ciências, que é a seguinte: a massa de um átomo é o somatório da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Como eu quero descobrir a quantidade de nêutrons de mercúrio, eu vou subtrair a massa da quantidade de prótons, né? Então, a quantidade de nêutrons vai ser 200 menos 80. 200 menos 80, a quantidade de nêutrons será 120 nêutrons. Então, o átomo de mercúrio ele tem 120 nêutrons. A letra D pede para calcular a porcentagem de massa de mercúrio no óxido de mercúrio. Então, vamos lá, como é que faz isso? Letra D. Sabemos que o peso, 1 mol de HGO, tem uma massa de 216,6 gramas, tá? Então, o que interessa para a gente é isso aqui, ó, 216,6 gramas. Então, que automaticamente, dentro dessa massa aqui, quando a gente calcula a massa molar, a gente considera a massa dos átomos que estão envolvidos, né? A massa do mercúrio e a massa do oxigênio. A massa do oxigênio é aproximadamente 16. E a massa do mercúrio é aproximadamente 200. Tá? 200,6. Então, dentro dessa massa aqui, eu tenho a massa só do átomo de mercúrio, que é 200,6, aproximadamente. Do mercúrio. Gramas, tá? Ó, gramas de mercúrio. Então, vou pegar esse trecho, apenas esse trecho aqui, ó, que me interessa. Então, 216,6 gramas de HGO tem, dentro dessa massa total, tem 200,6 gramas só de mercúrio. Então, o enunciado quer saber a porcentagem, né? De mercúrio, porcentagem de mercúrio aqui dentro. Bom, a massa de mercúrio, a massa de óxido de mercúrio, que o enunciado que a gente encontrou aqui, ó, essa massa de mercúrio aqui, é a massa que foi utilizada para liberar os 40 kJ de energia. Se você se perdeu, leia o enunciado novamente. Uma determinada massa de óxido de mercúrio liberou 40 kJ de energia. Então, essa massa foi 43,32, certo? Então, 43,32 gramas de óxido de mercúrio foram utilizadas. Qual é a massa de mercúrio que a gente tem aqui? Então, calculando aqui, vai ficar 216,6 vezes x, né, multiplicando cruzado aqui. E agora 200 vezes 43,32 vezes 200,6 vai dar
um número enorme, deixa eu colocar aqui para vocês. 868, na verdade. 868, 9,99. X é igual. Então, vai ficar 86 dividido por 216,6. Isso aqui vai dar... Opa, errei aqui. Então, 868, 9,99 dividido por 216,6. Vai dar 40,12 aproximadamente, tá? Gramas de mercúrio. Tá, gente? Então, veja, olha só. Em 216 gramas de óxido de mercúrio, tem 200 gramas de mercúrio. Em 43,32 gramas de óxido de mercúrio, tem 40 gramas de mercúrio. Então, ele quer saber a porcentagem de mercúrio no óxido de mercúrio. Como é que a gente faz isso, gente? De uma maneira muito prática. Você pode fazer por regra de 3 ou pode fazer por uma formulazinha. Como eu estou usando o raciocínio da regra de 3, eu vou fazer por regra de 3, tá? Também. Mas as fórmulas, boa parte delas, elas são originadas de uma regra de 3. Simples, né? Então, vamos lá. Pessoal, 43,32 gramas de óxido de mercúrio, isso equivale a 100%, né? 100% do composto. Se eu pegar só 40 gramas, 0,12, que é referente ao mercúrio, qual é a porcentagem disso? Pronto, é só multiplicar cruzado aqui, ó. 42,12 vezes 100 dividido por 43,32. Eu já vou fazer direto, tá? Entendo que você já pegou a manha aí de como que faz a regra de 3, já calcula a regra de 3. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 92,61% de mercúrio. Ok? Então, essas foram as questões para esse vídeo. E a gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, retorna o vídeo novamente, assiste as aulas, dê pause no início da questão, faça novamente, depois vê como foi que eu desenvolvi a questão. Claro que os cálculos, tem outras formas de fazer isso também. Eu utilizei um método que eu acho que é bastante corriqueiro, muitos alunos utilizam, muitos professores utilizam, mas tem várias formas de fazer. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário as suas perguntas, e assim que eu puder eu respondo. Abraço, até o próximo vídeo.